Bom dia para todos. Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de nossa vida, esse amanhecer. Estamos com saúde, que estamos aqui reunidos em teu nome, em nome de Jesus, e esses irmãos iluminados que vêm nos auxiliar, né? Tentando fazer com que nos melhoremos e crescemos para Deus, nosso Pai. Que esse estudo de hoje seja bem proveitoso para cada um de nós, né? E será, se Deus quiser. E assim pedimos a permissão a Deus, a Jesus, e que tenhamos a companhia desses amigos, e que seja bem proveitoso o nosso estudo. Em nome de Deus e em nome de Jesus, que a gente possa sempre estar ligado à espiritualidade amiga, que vem sempre nos auxiliar no momento que nós nos ligamos a ela. Que seja feita a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e viva Jesus. Então, o estudo de hoje, compreendendo, e Emmanuel trouxe esse texto hoje com muito significado para todos nós. Compreendendo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistado por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então é um texto que realmente mexe com o nosso ser, nos desperta na gente aquela vontade de continuar se melhorando, de ser aquele servidor, de ter uma fé que nos sustente mais, que não se abale com tanta facilidade. A gente vê o quanto as pessoas têm dificuldade com relação à fé. Eles geralmente acreditam quando estão todos no bom, na felicidade, na paz, mas quando começam a surgir as dificuldades, as provas que a gente precisa enfrentar no dia a dia,
aí tudo se torna um pouco mais oscilante. Essa fé passa a não ser tão forte, porque a gente não conseguiu ainda realmente absorver todas essas coisas bonitas que a gente lê, que a gente ouve, não conseguiu colocar na realidade, na prática nossa, da nossa própria vida, né? A gente entende com muita clareza cada uma dessas mensagens, mas o problema é colocar na prática. A gente quer que o nosso irmão faça o serviço para nós. A gente quer que o irmão faça a caridade, ou a gente quer fazer a caridade usando o braço do irmão. Olha como nós somos, né? Ah, eu dou a dica e ele faz lá e tá tudo bem, foi eu que ajudei. Mas quando é pra gente meter a mão na massa, como se diz, a coisa já fica um pouco mais complexa, né? Então, seguir a luz para encontrar o caminho. Essa é uma observação muito interessante de Paulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Se a gente for procurar lá no dicionário, vai encontrar a palavra pedra como sinônimo de dureza, de firmeza, né? Uma coisa que não quebra com tanta facilidade. Entretanto, Jesus recorreu a essa palavra muitas vezes para significar firmeza, disposição, coragem, né? E ele próprio chamou Pedro, seu discípulo, de a rocha viva da fé. Olha como a gente precisa trabalhar para ser essa rocha, para ter essa firmeza toda de fé, né? Então a gente admira as pessoas que têm fé, não importa de onde ela esteja vindo. Mas o que a gente faz geralmente? A gente se firma sobre a fé do outro, esquecendo de construir nossos próprios alicerces. Quer dizer, nós estamos passando por uma dificuldade, preferimos pedir que o irmão faça uma oração para a gente, pedir que o irmão peça uma ajuda para a gente, porque achamos que a fé dele é mais forte. E por que a gente não trabalha a nossa fé, né? Por que a gente não se fortalece? Não acredita no nosso esforço, né? Então, tudo na vida convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e da sua eliminação. Se a gente parar para observar todas as dificuldades que a gente encontra, todas as situações da vida, são um chamado para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente ter força de seguir. Então, muitas vezes, uma dificuldade que a gente encara hoje é uma preparação para o que vai vir mais na frente. A gente está achando que essa aqui está difícil, que essa situação a gente não vai ter força de passar, mas no fundo já é uma preparação para alguma coisa mais pesada que ainda vai vir e a gente não se dá conta disso, não procura entender esses lados da vida, porque a gente está acostumado àquela coisa só do bem bom, das facilidades, né? A gente fala a todo instante que acredita em Deus, acredita no poder divino, no poder celestial, acredita na bondade de Deus, na justiça de Deus. Mas também, a todo instante, a gente só tem fé quando Ele cura os nossos males, quando alivia as nossas dores, as nossas aflições, ou quando a gente está relativamente feliz, como eu falei agora há pouco. Então, esse é o detalhe relevante da nossa fé. Acreditar não só no momento de alegria, no momento de felicidade, mas também nos momentos de dor, de angústia, né? Mas também, a todo instante, a gente só vai ter fé quando Ele cura nossos males, alivia as nossas dores, as aflições, ou quando a gente está relativamente em paz, né? No Deus que permite as tentações que nos rondam a existência, que nos convida a lutar contra essas tentações que estão aí a todo momento, tendo por suporte a firmeza de nossa fé, que
testa essa firmeza quando nos envia os padecimentos, as dores, os sofrimentos, e que são experiências necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então, nesse Deus a gente já passa a não ter tanta fé, já passa a duvidar, né? Já não acreditar tanto. Quer dizer, aquela nossa fé ainda não foi trabalhada fortemente para a gente passar pelos momentos de dificuldade. A fé é muito oscilante, muito vacilante ainda. Então, a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar mais essa fé. Agradecer pelas dificuldades, não que a gente vá gostar de sofrer, mas agradecer por ter força de passar pelas situações que a gente passa, né? Porque essa força, quando a gente supera esses problemas, quando a gente supera essas dificuldades, essa força ela vem do alto, ela vem de Deus, e a gente não se dá conta disso. A gente nunca está sozinho. Jesus mesmo falava que onde tivesse um ou mais em oração, ele ali também ia estar. Então, a todo momento que nós estamos passando por situações que podem tornar a nossa fé oscilante, nós temos que elevar nosso pensamento a Jesus, pedir a força dele, pedir a força do Pai Celestial, para que a gente não vacile tanto como a gente faz no dia a dia. Então, muitas pessoas têm essa disposição em si de hoje acreditar e amanhã desacredita, né? Uma coisa natural do ser humano. Ontem, a gente se entregava com muita firmeza às manifestações de fé. Entretanto, só porque alguém da nossa família que a gente queria que se curasse não se curou, né? A gente já perde a confiança, a gente já se entrega ao caminho da negação. Ontem, era muito fácil, a gente iniciou nossa prática de fé com muita vontade, através do serviço, do consolo aos que sofrem, mas por acaso alguém tocou na gente com os espinhos da ingratidão, alguém esqueceu de agradecer, e aí a gente abandona aquele serviço, aquele propósito de fazer o bem, porque não vieram agradecer o que a gente fez. Como é comum a gente ouvir as pessoas dizer que o outro é muito mal agradecido, é muito isso e aquilo, porque não veio agradecer uma bondade que ele fez. E que bondade é essa que a gente precisa de ter o agradecimento, de ter o aplauso do próximo, o reconhecimento do próximo? A gente precisa do reconhecimento de Deus dentro do nosso coração. Aliás, eu acredito até que a gente nem precisa, porque quando a gente faz isso com o coração puro, quando a gente ajuda alguém com o coração puro, a gente não pensa na recompensa, nem está dentro de nós, nem lembramos disso, que faz parte do nosso ser, da nossa própria evolução, né? Então, a gente não vai se preocupar com essas coisas. Então, muitos não compreendem, e aí continua ainda até hoje sem compreender, que o exercício do amor não pode cansar o coração. O amor tem que ser espontâneo, não sacrificante, como a maioria das vezes. A gente vê, às vezes, na própria televisão, algumas pessoas que fazem aquelas caridades grandes, gigantescas, mas vai ajudar muita gente, vai tudo bem. Mas eles fazem querendo um status maior, querendo que seja mostrado aquilo ali para o mundo inteiro, né? Para dizer que ele doou tanto milhões para isso e aquilo. Não deixa de ser caridade, mas tem esse lado também da cobiça, do egoísmo, que ainda continua dentro da gente, né? Então, o poder da fé, o esclarecimento através do conhecimento, da capacidade de consolar e servir na seara do Mestre, então essas coisas são dons de Deus. É dele o poder e não nosso. É ele que nos dá a força quando a gente quer se melhorar, quando a gente quer trabalhar esses dons dentro da gente. E a gente
nunca coloca Deus em primeiro plano, nunca coloca Jesus, nunca coloca nossos mentores que estão sempre nos auxiliando, nos guiando. Então, quando a gente compreender isso, entender também que nosso planeta não é um lugar só de alegrias, aí a gente vai, que aqui também a gente vai encontrar lágrimas, penas amargas em todos os cantos, a gente vai poder se fortalecer mais, vai poder caminhar com mais firmeza diante de todas essas situações, né? A gente pode entender também que os problemas da alma não estão circunscritos a dias ou semanas terrenas, nem podem viver acondicionados e deficiências físicas. Os problemas da alma são problemas da vida, de renovação e de eternidade. Se nos cansarmos de ter fé, se a gente cansar de trabalhar essa fé, se cansar de ter esperança, de praticar o bem por causa do mal que está sempre à nossa volta, seja em nós ou no ambiente em que a gente vive, então, como que a gente vai conseguir colher com nossas próprias mãos os benefícios que estão reservados para nós no futuro? Então, o que a gente planta hoje vai ser colhido amanhã, seja de que forma for. E o que a gente quer para o futuro, né? Então, até a gente alcançar esse triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, a gente vai sofrer na vida, seja no corpo de carne, ou além dele, essas flagelações das tentações. Então, não é fácil a gente se desligar das forças que nos prendem aos círculos mais elevados da vida. Por essa razão, continua semeando a luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência, né? Então, a gente vê que, diante de todas essas observações feitas pelos nossos irmãos do mundo espiritual, não é tão simples assim a gente seguir essas orientações, trabalhar essa fé dentro de nós, fazer a caridade real que a gente precisa para o nosso próprio crescimento. E a gente está na luta no dia a dia. Então, se a tentação nasce de nós mesmos, porque ainda estamos imersos nesses impulsos instintivos não dominados, o chamado à educação e ao aprimoramento vem de Deus. Então, a gente continua necessitando de Deus para tudo isso. Então, devagar, o trabalho e a dor, a enfermidade e o término da vida terrena nos fazem reconsiderar os caminhos até agora percorridos, impulsionando nossas mentes para a esfera superior. Quando compreendemos que as aflições são um mal necessário, quando a gente compreende também que o remédio que nos ajudará a suportá-lo é a firmeza da nossa fé na justiça divina e no seu infinito amor por todos os seus filhos. Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos separam da paternidade celeste. É o orgulho que ainda nos cega, o egoísmo que ainda nos tranca o coração, a vaidade que nos ergue falsos tronos de favoritismo indébito, nos afastando da realidade. A ambição inferior que nos lança em abismos de fantasias destruidoras, a revolta que forma tempestade sobre nossas cabeças, a ansiedade que nos fere a alma. Olha quanta coisa a gente tem que remover de dentro de nós, e a gente, parando para analisar, todas essas coisas, elas estão latentes dentro da gente. É o egoísmo, é o orgulho, a vaidade. Será que a gente já tirou alguma coisa disso de dentro de nós? A gente até tem se esforçado, tem procurado me entender, tem procurado viver isso, mas elas continuam latentes. Na primeira oportunidade, ela se manifesta. Principalmente a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Só precisa de uma brechinha. Aí ele vem e desaflora. E a gente nunca está pronto para rebater, porque a gente nunca está a todo momento conectado com o alto, com o nosso coração em paz.
e a gente precisa estar com isso trabalhado a todo instante, né? Então, através desses sentimentos conflitantes e afetivos, com os quais julgamos pertencer ao corpo físico, né? A gente nunca pensa que é da alma, nos esquecemos de que todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos a nós mesmos e nos valorizarmos como filhos do Pai Criador. O quanto a gente precisa realmente trabalhar dentro de nós. Então, é o conflito da luz e da treva em nós mesmos. E por essa razão, Emmanuel nos orienta a seguirmos a luz para acertarmos o caminho. Todos os talentos que conquistamos, toda a capacidade de poder servir e todo o fortalecimento das virtudes, sentimentos contrários às imperfeições, que são os obstáculos a nos separar da vida superior, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então, pela sua infinita bondade, empresta-nos, oferece-nos todas as oportunidades para que possamos crescer, evoluir e progredir espiritualmente em direção ao seu amor. É o que Jesus sempre veio nos mostrar, o caminho da paz, o caminho da luz. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, e somente através dele a gente vai conseguir alcançar esses degraus. Paramos muitas vezes para analisar esses ensinamentos, mas a gente tem essa dificuldade de permanecer na firmeza do nosso amor, da nossa bondade. Por quê? Porque a gente tem ainda que trabalhar muito isso, nos melhorar, aperfeiçoar nossos sentimentos. Nossos sentimentos ainda não estão trabalhados o suficiente. Então, tudo que a gente precisa conquistar para nos tornar criaturas melhores está na nossa frente, mas a gente não se dá conta, né? Porque a gente não enxerga as possibilidades oferecidas. Permanecemos mergulhados na amargura, na infelicidade, no desânimo, e se colocando sempre como vítima, e não como agente na manutenção desse estado. Então, é fácil a gente achar que é vítima daquela situação, né? Mas a gente está ali para consertar, para corrigir, para melhorar. Não fazemos, não conseguimos entender isso, né? É mais fácil a gente culpar o outro pela vida e culpar Deus por não dar oportunidade de melhoria para a gente, né? A culpa é do fulano que eu não consegui fazer o curso que eu queria, eu não consegui o emprego que eu queria, porque o outro atrapalhou, ou que Deus não deu a oportunidade. Então, é muito fácil a gente jogar a culpa sempre no próximo. Então, quase sempre, a gente espera que a solução venha aqui, venha do alto. A gente começa a rezar, 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 e esperando que as coisas venham, mas a gente está fazendo por merecer. Aí pede, pede, pede. Quando não vem, aí a culpa é de Deus, a culpa é do nosso mentor, a culpa é dos anjos que não ajudaram. Então, o que a gente quer? Quer que tudo seja solucionado da melhor forma para nós, né? O que a gente acha que é bom para nós. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a gente, nem sempre é. A gente não acredita na providência divina. Então, às vezes, temos, mas é aquela fé que ainda vacila muito. É a fé daquele que só crê porque consegue ajuda momentânea e transitória. Quando acaba o efeito da ajuda, aí a fé vai embora, né? Quando a gente não está satisfeito, deixa de ter fé. Então, é difícil compreender que, se a aflição é proporcional à falta cometida, o benefício também será proporcional ao mérito de nosso trabalho. Deus, ele não tem duas medidas. A fé é um estado de graça, bênção divina, que precisa ser fortalecida a cada dia, e isso só acontece quando transformamos essa fé em obras do bem, a começarmos por nós mesmos.
E a gente tem feito isso na nossa vida, tem colocado, procurado nos fortalecer para a gente poder seguir melhorando a nossa fé, nos fortalecendo para a caminhada que a gente sabe que não é tão fácil, né? Quantas dificuldades a gente vai encontrar no nosso dia a dia, na nossa luta, quantos empecilhos, quantas coisas tentando bloquear nossos caminhos, e a gente vacila muito ainda, a gente ainda não se fortaleceu bastante para continuar nessa luta, né? Então, pessoal, o estudo de hoje se baseou nessa parte da fé, fortalecimento da fé que a gente precisa trabalhar com relação a nós mesmos. Veja, a gente não acredita nem na gente mesmo, como é que a gente vai poder acreditar em Deus, em Jesus, um dos nossos mentores, que a gente não está conversando com eles todo dia. Então, a gente precisa acordar para essas situações, né? Enquanto está tudo bem, a gente se acha, né, cheio de fé, cheio de esperança. Aí apareceu o problema, aí é que vem a prova, né? De que se realmente a gente está com aquela fé toda, né? Que a gente acredita ter, né? Se a gente tá respondendo, né? Aquela dificuldade e sabe que é um adiantamento do nosso espírito, né? Um Verdade. aprendizado, né? De que a gente tem que ter, né? Você vê nessa pandemia como a gente teve que mudar nossos pensamentos, nossos atos, né? Para uma sobrevivência, né? Para olhar o nosso irmão que está mais perto, né? Ter preocupação, né? Como eu posso ir para a rua, lidar com todo mundo e trazer aquele vírus para dentro de casa, sem me preocupar com a pessoa que está dentro de casa, né? Então, é, tudo vem sempre para um aprendizado nosso, né? E a gente vai trabalhando e aprendendo, né? Se prestar atenção, né? É, Se prestar atenção, a gente vê que tudo veio para uma educação nova, né? Um renovamento, uma renovação daquele homem velho, né? Para uma pessoa nova, né? Prestar atenção em tudo, né? Que o planeta está em movimento e a gente também tem que se movimentar, né? Para ir acompanhando esse movimento, né? Aceitando que nós estamos aqui de passagem e tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. É como o senhor Laércio falou, né, no início do nosso estudo hoje, e esse estudo hoje seria como se fosse uma extensão, uma complementação dos estudos passados. E realmente, essa compreensão que a gente fala é uma coisa do tipo da gente realmente entender qual é o nosso propósito aqui, né, na Terra. Existe realmente a influenciação de espíritos obsessores e tal, mas também tem muita coisa por culpa nossa, de existências passadas, que a gente já veio para esse mundo aqui de provas e expiações para poder acertar, aparar essas arestas que a gente cometeu lá atrás, no passado, e tentar fazer melhor. Então, essas adversidades que acontecem na nossa vida, pandemias, acidentes, coisas da política, tudo isso aí vem para que a gente tente se melhorar. A gente, é como o senhor S falou, a gente sempre pensa no nosso irmão para ele ter um pouco mais de paciência, para ele ter um pouco mais de paz. Mas existe uma música até espírita mesmo que fala que a paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. E realmente, se eu não fizer a minha parte, eu não posso exigir que meu irmão faça a parte dele e a minha também. Então, eu acho que a compreensão ela vem daí. A compreensão ela vem de que eu mesmo, eu como ser humano, eu tenho que fazer
a minha parte do bem, pensar o bem, e o meu irmão também, consequentemente, começa a pensar o bem, porque ele vê que o bem é a solução. O bem é bom para ele, o bem é bom para mim e o bem é bom para a sociedade. E assim as coisas se transformam. Eu acho, a minha visão de compreensão é justamente essa, né? A gente poder parar, pensar, refletir, ver que nós somos egoístas, como foi tocado o assunto aí de muitas vezes a gente quer fazer a caridade, mas por conta do outro. A gente quer chegar para prestar caridade para alguém, ou seja, uma solidariedade, um abraço, ou alguma questão financeira para poder ajudar, mas no fundo, a maioria de nós, e assim, eu às vezes me incluo nisso também, não vou tirar meu corpo fora, a gente fica chateado quando a pessoa não agradece, quando na verdade a gente deveria fazer a coisa porque é certo fazer, aquilo ali é da nossa consciência, fazermos aquilo ali, e é Deus que reconhece isso. Se o irmão que foi beneficiado não reconhece, ele presta as contas com Deus depois e tudo certo. A gente não tem que ficar melindrado com isso. Esses exemplos, tanto que a dona Gilda deu, tanto que o Fábio falou agora, faz a gente perceber que o grau de dificuldade parece que está aumentando cada vez mais. Parece que está chegando um momento em que nós precisamos parar para pensar, parar para ver o que está acontecendo ao nosso redor e tomar realmente uma atitude, né? Mudar a nossa postura definitivamente, porque o tempo está passando e, de fato, o grau de dificuldade está aumentando. Seja essa situação de pandemia, seja a situação de violência, principalmente aqui no nosso Rio de Janeiro, né, que é uma coisa tão assim escandalosa, seja essa situação toda da sociedade, da nossa administração pública, a nossa dificuldade para trabalhar, para conseguir, né, emprego, a dificuldade para a gente se educar, né, a educação principalmente dos jovens, das crianças, tudo que nos envolve está em torno de um grau de dificuldade cada vez maior, pelo menos é o que me parece. E a gente precisa parar para pensar que não é mais o momento de se revoltar. O momento agora é da gente colocar a cabeça no lugar e ver formas para fazer essa coisa se modificar, assumir a nossa cota de responsabilidade. E entrando assim, totalmente dentro, né, do que foi dito no texto, o compreendendo, a gente precisa ter uma compreensão da nossa realidade. Por vezes a gente não tá, a gente vive num universo assim meio paralelo. Por vezes a gente se fecha no nosso núcleo individual da nossa família, da nossa casa, e não observa que ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, estão acontecendo coisas e mais coisas. Embora a gente, individualmente, não tenha como modificar, pessoalmente, a gente tem como vibrar favoravelmente para essa situação, né? Então, uma situação recente do que está acontecendo até lá no Afeganistão, aquelas cenas assim super tristes, a gente não tem, infelizmente, condições de, com uma atitude nossa, mudar o panorama daquele povo, infelizmente. Mas a gente pode fazer uma prece por eles, né, para que as coisas aos poucos vão se enquadrando, vão chegando num meio termo. A compreensão que a gente precisa ter é de que, eu achei até curioso esse exemplo, porque a Bíblia em si, ela é cheia de figuras, né, que a gente tem dificuldade de compreender, né, algumas coisas. Essa citação que está aqui de Paulo, falando, né, que são tesouros que a gente coloca em vasos de barro, eu fiquei parando para pensar no significado disso, eu achei isso curioso, e a gente não para avaliar que todos os dons que a gente recebe, todos os dons que a gente tem, tudo aquilo que a gente consegue realizar pelo nosso esforço, em verdade, como está dizendo aqui, o texto também reflete isso, não é pura e simplesmente o nosso esforço, é dom de Deus, né? É dado por Deus.
Porque Deus é uma figura, é uma figura de amor, né? É uma figura universal que exprime tudo aquilo que é excelente. E a gente para ver ao nosso redor, essas coisas difíceis que estão acontecendo, a gente acaba atribuindo isso a Deus, acaba atribuindo isso é castigo, Deus está nos castigando porque nós somos maus, nós agimos mal. E a gente não para observar que a gente precisa, na verdade, valorizar. Por isso eu entendo que colocar em vasos de barro, para eles lá deve ter um significado bem peculiar, né? Mas o que eu pude compreender disso é que você carregar em vasos de barro é você dar um cuidado especial, né? A gente precisa dar um cuidado mais especial aos dons que Deus nos deu, que são as possibilidades que a gente tem de realizar, de promover a mudança. A gente está acompanhando, até por intermédio de uma amiga nossa, um estudo que fala do Nosso Lar, né, daquele livro Nosso Lar, e me chamou ontem a atenção uma coisa que é interessante, né? Ele disse que foi dito que cada coisa, cada bem que se materializa na Terra, na verdade, ele tem origem dos planos espirituais superiores. Então, assim, cada coisa boa que a gente consegue realizar aqui na Terra, que se materializa na Terra, tanto coisas, ação, coisa subjetiva, auxílio, fraternidade, amor, caridade, né, amizade, quanto as coisas materialmente falando, né, esses avanços da tecnologia, né, esses remédios que surgem, vacinas, essa coisa, todo bem que acontece aqui na Terra, que é materializado aqui na Terra, ele emana dos planos superiores. Então, isso significa que tudo o que a gente consegue realizar vem de Deus realmente, né? E aí a gente fica pensando, caramba, mas por que acontece tanta coisa ruim? Porque a gente se fixa mais no mal do que no bem. Essa que é a questão, né? Essa compreensão que a gente precisa ter é de que nós temos que valorizar, como vocês todos disseram, né? A gente precisa valorizar mais o nosso potencial do bem. A gente precisa parar, por exemplo, de aguardar a gratidão do outro por algo que a gente faz por ele. E eu falo isso porque eu também sou assim, né? Não falo da boca para fora de forma vazia, não. A gente sempre tem aquela coisinha assim no coração que fica remoendo, caramba, eu ajudei aquela pessoa não foi capaz nem de agradecer, nem sabe? A gente tem ainda essa coisa pequena e, como o seu Lécio mesmo falou, a coisa devia ser espontânea. A gente devia fazer tudo de uma forma espontânea, sem aguardar esse agradecimento, sem aguardar a contrapartida, porque é dom de Deus isso, você fazer o bem. A gratidão é a contrapartida, né? Nós entendemos que precisamos ser gratos com o bem que nós recebemos. Se a gente consegue ser grato, é um ponto para a gente, perfeito. Mas se porventura a gente faz um bem e a contrapartida não vem da parte daquela pessoa, já não é mais conosco, é com aquela pessoa. Então, a gente tem que se livrar desse ressentimento de ficar chateado porque aquela pessoa não teve um agradecimento, não reconheceu, porque isso significa pura e simplesmente que a gente não fez tão de coração assim. Essa que é a verdade, né? Nua e crua, né? E uma outra coisinha que o Solécio falou, na fala dele, eu até anotei, que não esqueço também, falou da fé, né? É interessante que, assim, a fé, a gente só sabe o tamanho da nossa fé quando a gente é testado. Enquanto a gente não é testado, a gente não sabe o tamanho da nossa fé. Porque você está num período de calmaria, você até faz as suas preces, né, de louvor, de agradecimento, de pedido, mas a verdade é que você só vai saber realmente se aquela fé está viva dentro de você quando você passa por um momento de dificuldade. Isso é triste, né? Isso é triste, porque, mais uma vez, é algo que deveria ser natural, né? Espontâneo de nós. E muitas vezes a gente questiona a nossa própria fé quando a gente mais precisa dela, que é exatamente no momento de dificuldade, que a fé acaba sendo um recurso para fazer a gente se movimentar.
a gente ter esperança por uma determinada situação, a gente ter coragem para poder enfrentar a dificuldade. Esse é o movimento da fé, né? Isso que a fé vai fazendo, vai exercitando em nós. O senhor falou também da caridade, né? Foi dito também a respeito da caridade. A gente tem que tomar muito cuidado com a caridade, porque a caridade ela envolve a nossa vaidade. Por quê? É exatamente aquela questão que eu acho que o senhor Laércio falou, não sei. Você faz um bem e, por vezes, você quer que aquele bem apareça de uma forma assim que não tem necessidade de aparecer. É suficiente que aquela pessoa que recebeu aquele bem fique satisfeita, seja auxiliada, seja amparada. Ponto. Porque a quem importa, né, reconhecer o tamanho da nossa caridade é Deus. Na verdade, a avaliação, né, bem dele, ele que vai estar avaliando o grau de importância daquilo. E quando a gente faz alguma coisa querendo se mostrar, ou até assim, disfarçando, né, mas querendo que todo mundo saiba que aquela ação partiu de você, na verdade, a caridade acaba perdendo o sentido, né? O auxílio até ele vai ser útil, não resta dúvida, né? Para quem está precisando. Mas a vaidade que você está alimentando dentro de você vai fazer aquilo perder um pouquinho do valor. É uma coisa que a gente precisa tentar ser mais sincero conosco mesmo, né? Na nossa avaliação íntima, né? Porque isso é muito difícil de você reconhecer, né? De você falar, mais fácil você apontar do outro. Mas a verdade é que todos nós temos um pouquinho dessas coisas dentro do nosso coração e a gente tem dificuldade de dizer. Mas nem é preciso, basta a gente refletir interiormente, né? E mesmo Deus está sabendo que se aquilo é feito sinceramente, né? Ou tem um fundo de vaidade, né? Não adianta querer enganar, né? Porque Deus está sabendo, né? Se aquilo ali foi naturalmente feito, né? Pelo teu adiantamento já espiritual, ou se a pessoa está fazendo com fundo de vaidade, esperando uma resposta, esperando um agradecimento, né? O senhor falou também daquela coisa da vitimização, né? Eu até anotei aqui para poder lembrar de falar. Por vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente supervaloriza essa dificuldade. Não que ela não tenha um impacto no teu emocional e não tenha uma importância. Sim, tem importância. Para você tem importância, para outros pode ter também importância. Mas a gente, por vezes, se vitimiza tanto, a gente aumenta tanto o grau daquela dificuldade e isso impede a gente de agir, impede a gente de realizar, impede a gente de tentar ver uma outra alternativa, até para situações que na Terra não vão ter mais muito remédio, como um exemplo, né, de uma doença incurável, né, materialmente falando, aquilo é algo que não tem mais jeito, né? Mas ainda assim, a gente não deve se vitimizar, porque tudo é um aprendizado, né? A gente até comentou, né, no estudo passado que o X, né, da questão é quando a gente não compreende as lições que a vida vem nos trazer. Às vezes a gente passa exatamente por uma situação como essa e não entende por que isso está acontecendo, né? É o momento da gente, hoje, tanto quando acontece conosco, como quando acontece com pessoas ao nosso redor, a gente parar para observar que tudo que acontece na vida vem para trazer para a gente um ensinamento. Se a gente ainda não compreendeu, né, esse ensinamento e fica preso naquela coisa de se vitimizar, naquela coisa de se sentir o maior sofredor do mundo,
infelizmente, é sinal que a gente ainda não aprendeu o suficiente. E, se não nessa, em outras, a gente pode precisar passar por muitas dificuldades ainda, né? Então, assim, mesmo numa situação como essa, esse exemplo, né, de caso de doença, a gente precisa parar para pensar que, por mais que seja duro, acaba sendo uma oportunidade para a pessoa quanto para a família de se renovar, de se fortalecer, de se unir. Várias coisas, né, podem, naquele contexto, podem estar surgindo para trazer para a gente de ensinamento. É uma questão da gente parar para observar exatamente aquilo que nos envolve. E essa compreensão, ter essa compreensão de que a dificuldade ela vem para todos, né? Uns podem passar até uma vida em situações mais amenas, né? de grau de dificuldade. Outros vão ter realmente um grau de dificuldade muito maior. Mas, assim, tudo é a necessidade que cada um de nós tem de aprender algo, né? Então, eu acho que esse é o X, né, da questão, a gente ter esse entendimento que tudo que acontece é para o nosso crescimento, tanto espiritual, moral, né? E Deus, ele não vem trazer o mal de forma alguma, ele só carrega a gente de coisas positivas e a gente tem que aproveitar essas coisas. Vocês foram muito felizes em todo esse termo que foi abordado. O seu Laércio abordou muito bem, o Manuel, nosso querido Emmanuel, que tanto tem nos ajudado nas informações. A Elaine também falou muito bem. O Fábio, eu até acho que o Fábio hoje está mais iluminado, Fábio. Porque você abordou assim temas assim muito profundos que mexeu muito com a nossa mente. Por que acontece? O nosso maior problema é não conhecer as nossas dificuldades, a gente achar que é aquilo que a gente ainda não é. E isso é o que muitas vezes nos causa um atraso na nossa caminhada, porque a gente acha que já está lá na frente, a gente acha que já está bem fortalecido espiritualmente, é bem fortalecido na fé, que está bem fortalecido na confiança em Deus, na caridade, e, na verdade, é um engano. Por que é um engano? Porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Porque nas horas de tribulação, há um momento que nós pomos em prática, que nós somos postos em prática na situação, nós entendemos e compreendemos, e muitas vezes somos pegados em nossos próprios pensamentos, nas dúvidas. Ou seja, será que é verdade? Será que Deus me esqueceu? Será que eu não estou sendo reconhecida por alguém? E meu problema é maior do que o dos outros? Aí vem essas reclamações. E, na verdade, é que nós não nos conhecemos, porque nós temos uma força interior. Nós temos uma potência individual dentro de cada um de nós, que Deus nos dá como alimento para a superação das nossas dificuldades. Cada um de nós, dentro das nossas lutas, dentro das nossas adversidades, tanto individual como coletivamente, somos potências de luz, potências de forças, e nós precisamos fazer uso dessas forças, dessa luz, dessa potência que está dentro de cada um de nós, e nós não compreendemos e não usamos no momento certo. Muitas vezes até usamos no momento errado, no momento de fúria, no momento de mágoa, aí ficamos aquela coisa, nossa, todo mundo é errado, só nós somos certos, e na verdade não é assim que funciona. É o nosso olhar, é o nosso compreender, é sempre como nós falamos, o nosso conhecimento de nós mesmos que nós não temos, de compreender que nós somos filho de Deus, que nós somos forças de Deus, que nós somos centelhas do pensamento de Deus. Nós somos, digamos assim, grãos
da vida de Deus, sabe? E aí, o que que acontece? É nesse momento das nossas adversidades que nós precisamos ser fortes. E quando as adversidades não estiver tão tumultuada, tão turbulenta, nós vamos ter que fazer o quê? Fortalecer a nossa fé. Como é que eu vou fortalecer a minha fé? Nas leituras, na minha prece, na minha oração, na minha meditação, conversando com Deus, nos meus testes da vida, todos nós somos testados, temos a oportunidade de estar em contato com o próximo, e é nesse momento das dificuldades que nossa fé ela vai ser fortalecida, porque a qualquer momento Deus está colocando na nossa caminhada motivo para que nós sejamos testados para ver, para nós nos autoconhecer, para nós entendermos quem nós somos. E até onde nós podemos ir, porque nós temos também que entender que nós temos limite. Temos que ir até certo ponto, mas também tem aquele limite que nós não podemos fazer. Mas aí o que que acontece? Com a nossa boa vontade, com o nosso desprendimento, com o nosso amor ao próximo, a Deus, a nós mesmos e ao próximo, vem amigos espirituais nos auxiliar a carregar o nosso fardo, ou seja, nos auxiliar a passar pelo problema, por pior que seja. E se apresenta um problema na nossa vida, na nossa família, na sociedade, agora como nós estamos enfrentando, é Deus que ali está permitindo, não que nós sofremos, mas que nós provamos das lutas, que nós provamos das dificuldades, para que nós nos fortalecemos e tenhamos ali como é que diz? Faltou na memória. E que tiramos dali a nossa experiência única, que nós agora estamos passando por uma experiência coletiva e individual. Cada um de nós estamos na esperança de entender que isso aqui esse momento difícil ele vai passar, que momentos bons eles vão vir, nem que nós não estejamos ainda nessa reencarnação, porque eu sei que vai levar tempo, porque a nossa força de vontade é muito pequena, socialmente falando, porque eu não estou falando apenas de um grupo, não estou falando da sociedade em si, vai levar um tempo, mas ela vai passar, essa tempestade coletiva vai passar, assim como a nossa tempestade individual também vai passar. E depois que tudo passa, nós vamos olhar para trás e ver como foi bom ter passado por isso. Naquele momento eu não entendi, naquele momento eu sofri, eu chorei, mas até faltei a minha fé, fui vacilante, mas eu vi quanto eu fiquei mais forte, eu vejo quanto eu saí mais fortalecida daquela situação, porque se eu não passo por ela, eu não ia entender que eu era capaz de passar. E nós não somos tão fracos assim, nós não somos frágeis, nós é que nos fazemos frágeis, porque quando falta a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sobra o que para nós? As nossas forças físicas? Não são nada diante da tempestade que nós estamos encontrando, porque a nossa força não é daqui, a nossa força vem do alto, a nossa força vem de Deus, a nossa força vem do mentor, que está aqui nos ajudando a caminhar, para que nós façamos a nossa parte, para aqueles que estão atentos, e que entenda que você não está sozinho, que você precisa fazer a sua parte, que você precisa dar o primeiro passo, que a prova ela é nossa, que a expiação ela é nossa, e que nós precisamos passar pela prova de cabeça erguida, Tchau, é com Deus. com fé, com confiança em Deus, para que nós possamos já lá na frente olhar para trás e ver que valeu a pena. Segundo Divaldo Pereira Franco, nós estamos no meio de um turbilhão, como ele falou, no meio do furacão, foi essa a palavra que ele deu, que nós, há uma semana atrás, ele fez essa palestra, e que ele recebeu um recado em dezembro desse ano, passado agora,
que nós íamos ter a intempestade, momentos muito complicados, muito difíceis, mas que uma equipe espiritual se alojou aqui no planeta Terra, em uma casa, não falou em qual a casa, nem em qual estado, mas principalmente aqui no Brasil. Ele falou do Brasil e falou do planeta Terra, mas ele falando nas palavras dele, que a nossa tempestade não ia ser fácil, mas que tem uma equipe de irmãos trabalhando conosco, para nós, ajudando nas nossas tempestades. Em contrapartida, tem uma outra etapa de irmãos que está vindo aqui pela última vez, pela última experiência, está fazendo o seu último teste, que está indo contra a Jesus, contra o amor, contra a caridade. E aí cabe a cada um de nós entender e escolher, porque nós temos livre-arbítrio, com quem nós queremos ficar, com Deus, com Jesus, com a caridade, com as dificuldades, com, digamos assim, os problemas, porque é isso que nós estamos enfrentando, ou nós queremos ficar com as facilidades, com as coisas boas, com a vida mundana, e também com os irmãos doentes desequilibrados, que há pouco tempo, daqui a pouco, vão ter que ser retirados do planeta Terra, porque vão levar aqui apenas a experiência do amor, que para eles não existe, para nós é, mas para eles não existe esse amor, e que vai dar para nós um grande problema. Ou seja, irmãos que vai ser recolhido do planeta Terra. Segundo ele, fala que o Filomeno de Miranda, o repórter da espiritualidade, pede para cada um de nós que somos estudantes do Evangelho, que não perda a nossa fé, que não perda a nossa esperança, que demos, assim, exemplos, que sejamos luz, que é com esses pequenos focos de luz que a equipe espiritual está trabalhando. Não vai ser com esses irmãos doentes, porque doentes eles já estão, experiências já foram dadas. E, infelizmente, mais uma vez, a equipe espiritual, conduzida por Deus, por Jesus, por nosso irmão Ismael, diretor do Brasil, né, o presidente, aliás, o mentor do Brasil, inspirou logo imediato a vacina, para que viesse essa vacina para diminuir essa tempestade, para diminuir essa ânsia de loucura dessas pessoas. Porque o que acontece? Esses irmãos, segundo o Divaldo, que estão saindo com esse problema da pandemia, infelizmente, são irmãos muito devedores de outras etapas, são muito compromissados. Então, eles tiveram essa oportunidade e, mesmo assim, não estão sendo bem validas. E aí, o que acontece? Não fizeram o trabalho que precisa ser feito, que é o desenvolver o amor. Com esses irmãos inferiores, que são inimigos, que já vieram de outros, digamos assim, de outras ramagens, né, de vidas anteriores, aproveitaram o momento e aí se manifestaram para trazer terror, medo, porque apressa mais ainda a morte dos irmãos, que eles ficam sufocados, né, sem respirar, o medo é muito grande, vem a parada cardíaca, apressa mais ainda a desencarnação desses irmãos. E aí, para eles, é vitória. Mas não sabem eles, esses irmãos, o que eles estão fazendo. Não sabem o que espera por cada um desses nossos irmãos. E aí, o que ele fala? Que pode ser qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer um de nós. O nosso trabalho aqui é manter-se no bem, manter-se com as nossas luzes acesas, ser foco de luz e ajudar a equipe espiritual, porque aqui tem muito amigo espiritual trabalhando. O planeta Terra está repleto de irmãos que vieram para nos ajudar, porque quando ele falou, soou um clarim pedindo socorro no planeta Terra, igual aconteceu na Segunda Guerra no nosso lar, que soou um clarim pedindo socorro para os irmãos que estavam chegando do outro lado. E agora foi o contrário, tanto para cá como para lá. E então, o que eles fizeram? Eles vieram para nos socorrer. A equipe espiritual vieram
se alojaram aqui para nos ajudar, para ajudar a equipe de médico, a equipe os trabalhadores, os socorristas, as famílias para manter a esperança e os doentes, os pacientes, seus entes queridos, para não se desesperar tanto, mas muitas vezes pela pouca fé, pelo medo, desespero, pela quantidade de culpabilidade, de dívida, com a lei de maior, alguns irmãos, infelizmente, chegou o seu momento de realmente foi permitido e fez a sua partida. Outros por aqui ainda estão, e segundo ele, nós estamos no meio do furacão, ou seja, nós não estamos no fim. Outros piores poderá vir. Nós estamos no meio, quer dizer que a metade já passou, mas nós agora temos que ser muito forte, confiar muito em Deus, para que essa outra metade, segundo ele, está para vir, estamos passando, e pode acalmar ou pode piorar, dependendo do nosso comportamento, e nós também não estamos se comportando, e ele falou bem claro que essas pessoas que estão colaborando para que essa dor aumente mais ainda, ou continue, também vai ser outros que vão ter suas responsabilidades cumpridas no mundo espiritual, com seus direitos negados, ou seja, seus entes queridos vão engajar no planeta Terra, continuar com o progresso do planeta, e eles vão ficar de longe apenas vendo e sofrendo a culpabilidade que tiveram em ter transmitido o vírus, em não ter se isolado, em ter não ter tido a precaução que a saúde pede, que é usar máscara, usar álcool, distanciamento e isolamento. Esses também vão responder por isso, incluindo os governantes. Isso que ficou bem claro. Cada um com sua culpabilidade, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua conta de responsabilidade vai ter que responder, vão responder. Mas o que ele pede é que nós agarramos com Deus, não nos afastamos da luz, não nos afastamos do Evangelho de Jesus, da caridade, do amor, não só os nossos, mas o amor ao próximo, o amor a todos, porque muitos se preocupam com os seus. Porque eu estou cuidando da minha família, mas nós que já temos um olhar amplo, podemos doar também um pouquinho do nosso magnetismo, como ele falou, que nós estamos sendo potencializadas as nossas forças, para que nós possamos trazer uma consolação, para que nós possamos trazer uma palavra de carinho, de atenção, para as pessoas que estão desesperadas, porque tem muito desespero, tem muita gente sozinha, tem muita gente solitária, tem muita gente presa em si mesmo. E é essa prisão que vai trazer consequências de imunidade baixa, de outros problemas que virão trazer as consequências de um possível desencarne antes da hora, ou seja, antecipar a sua desencarnação, que não é legal para ninguém. Então, me baseando ainda nessa palestra do Divaldo, que foi assim um recado, depois o mentor do Brasil, no final, mostrou como começou o planeta Terra, a dificuldade que foi imensa de se engajar cada peça no seu lugar, para nós chegarmos hoje onde nós estamos no planeta Terra, com essa evolução tão grande, para chegar até aqui, para nós, homem, o irmão do outro lado da vida, que ainda nem saíram daqui, destruir todo o projeto de Deus, é uma gravidade muito grande. Então, o irmão pede encarecidamente que nós confiamos em Deus, não entramos no desespero, que nós podemos ser fortes, que nós podemos confiar que nós não estamos sozinhos na luta, porque tem milhões e milhões, bilhões e bilhões de espíritos trabalhadores que saíram do mundo espiritual e vieram conectar conosco aqui na Terra, no planeta Terra, para que nós possamos sair mais livre, mais, digamos assim, menos ferido
onda de tristeza, de pandemia que nós estamos enfrentando. E aí entra o quê? O amor e a caridade, que nem Fábio falou lá, que por isso que eu falei que ele foi iluminado, que ele foi na palavra-chave, não esperar recompensa. Você está fazendo por amor a Deus, você está fazendo por amor a você mesmo, por amor à caridade, pelo seu dever do homem no mundo, pelo dever do homem de bem, e não porque o outro, se o outro não agradeceu, como falou Elane, é problema do outro, mas nós estamos aqui para servir, e não para ser servido, porque nós estamos sendo servidos a todo momento, e nós já fomos servidos muito, Deus já nos deu muito, a lucidez, a vida, o corpo físico, a saúde, sabe, a alimentação, Deus, agora é hora de fazer o quê? Confraternizar com aqueles que não têm nem o que nós temos, que é a lucidez de entender da transição do planeta Terra, porque tem muita gente que está sofrendo por ignorância, tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo no planeta Terra, e nós, estudantes do Evangelho, não somos melhor nem pior do que ninguém, talvez até mais ignorante, eu não sei, mas temos a responsabilidade de compreender que isso aqui em que nós estamos passando é transitório, é passageiro, nada é para sempre. É a onda, como nós sempre falamos no estudo, é a onda que vem e que passa. E depois que tudo passa, que a ventania passa, tudo se coloca, tudo se encaixa, tudo se coloca no seu lugar. Segundo o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, peçamos forças a Deus nas nossas orações, não se cansando ainda, só no deitar e no dormir, perante o dia, a qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos, que a situação se complique. Entendemos que nós não estamos sozinhos, nem, infelizmente, do lado superior, nem do lado inferior. Então, vamos fazer o quê? A nossa prece, a nossa oração, o nosso pedido, levar o nosso pensamento a Deus, sem precisar chamar atenção, e se conectar com o alto, porque Deus está conosco. Jesus está conosco, ele não saiu da direção do planeta um segundo sequer. Ismael, o dirigente do Brasil, do país, também está conosco e pede também junto à equipe espiritual que nós zelemos desse nosso país em que nós reencarnemos, porque o Brasil pode ser para qualquer um qualquer coisa, mas para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, o Brasil é muito importante. É a pátria do Evangelho, não foi escolhido implantar o Evangelho de luz. Infelizmente, por nossas escolhas ruins, doentia, que podemos a qualquer momento perder esse título de pátria do Evangelho. Mas para Deus, ele continua. Infelizmente, para nós, pode deixar de acontecer, porque podemos até sair daqui a qualquer momento e não voltar mais desse planeta, desse país, principalmente. Então, que confiamos em Deus, que o estudo de hoje veio trazer assim, um esclarecimento muito grande para as nossas responsabilidades como filho de Deus, como filho da pátria. Amamos o nosso país, amamos as nossas lutas, as nossas famílias, fazemos força, fazemos juízo à oportunidade da reencarnação que Deus nos deu. Se não é aquilo que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Se nós não estamos bem, digamos assim, materialmente, em outros setores, mas que mantemos a nossa cabeça lúcida perante as nossas lutas, as nossas adversidades, confiando em Deus, que tudo isso vai passar e que nós ainda vamos fazer, e que nós estamos fazendo parte, e que vamos continuar fazendo parte dessa história histórico que vai ser essa transição, que todos nós estamos orando, estamos pedindo a Deus que tudo isso acabe com menos lesões, com menos ferida para todos os que aqui estão, para todos que estão vivenciando. E nós, com as nossas forças, com nossos evangelhos no lar, com as nossas leituras, pedimos muito por esse momento, porque esse momento ele é nosso, ele não é do governo, ele não é de Deus, ele não é nosso, somos responsáveis. O pouquinho que nós fizermos de diferença
vai fazer, para nós é pouquinho, mas para Deus é muito, vai ser potencializado, porque as nossas forças vão ser potencializadas pelas forças divinas. E aí, o que vai acontecer? Aquilo que para nós é simples, uma oração, um Pai Nosso, mas um Pai Nosso é uma prece tão pequena, tão simples, não é? É rica, é a prece que Jesus deixou. Foi a única prece assim que Jesus realmente pediu para todos nós, que Jesus deu testemunho, que é o Pai Nosso. E nós fazendo essa prece, pelo menos uma prece, se nosso tempo for mais, vamos fazer muito mais, mas se for pouco, uma prece para o planeta, com certeza. Somos esses focos de luz, esses contribuidores com que Deus conta com cada um de nós. Não é com os revoltados, não é com os que se diz injustiçado, porque injustiça não existe, gente. Tem compromisso que estamos tendo que pôr a nossa mão na massa, estamos em prova, em expiação, e precisamos passar por isso. Se nós fôssemos de bem, como diz o Evangelho, aqui nós não estaríamos. Nós ainda não somos homens de bens, ainda somos homens de espíritos ainda na escala espírita, como nós vemos lá, né? De espíritos rebeldes, e aí precisamos passar por tudo isso para nos melhorar, para crescer e evoluir, e assim ter uma vida mais saudável espiritualmente falando, porque aqui é uma passagem, isso passa, nosso corpo por aqui vai ficar. O que nós vamos levar daqui é o bem que nós fizemos. Como falou os irmãos lá na frente, a caridade nesse momento é a chave da nossa paz, é a chave da nossa consciência tranquila. O amor e a caridade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ampare, não só a nós, mas a todo o nosso país, a todo o nosso planeta. Por aqui eu vou encerrando com a oração, como o senhor Lécio pediu, já terminei a minha fala, e vou continuar aqui orando, pedindo a Deus pelo planeta, pelo país, pelo universo, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, que Jesus, na sua infinita misericórdia, como falou nosso irmão Filomeno de Miranda, junto à sua equipe espiritual que aqui está presente, nos auxiliando na nossa caminhada, esteja presente, Senhor Jesus, acalmando as nossas tempestades, nos dê força, nos dê sabedoria para cada dia do amanhecer, nós possamos fortalecer a nossa fé, e nós possamos cada vez mais confiar em Deus, no teu trabalho, Senhor Jesus. Que a tua luz esteja presente em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos lares, no nosso planeta. E que cada um de nós seja inspirado pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, espíritos amigos, espíritos simpáticos, para que não possamos, Senhor Jesus, esquecer que possamos ser contribuidores do teu amor, da tua caridade, da tua fraternidade, e que sem ti nada somos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.